Olá, meu amigo, tudo bem? Frio, mano! Hoje tá frio. Beleza? Aqui no Rio tá muito frio mesmo, cara. Eu não sei se aí onde você mora tá fazendo frio, mas aqui tá muito frio. Rio de Janeiro, né? Qualquer 20 graus já é frio, mano. É, É, aqui no dá Rio de 20 Janeiro, cara, graus. caiu uma É, chuvinha e a gente já tá de casaco. não, 25 graus, vocês estão com sobretudo na rua, vocês são muito loucos. É, o Sadovski, pelo jeito, conhece bem o Rio de Janeiro mesmo, porque realmente aqui é assim, carioca. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui nosso papo. Esse aqui é o Roberto Sadovski, o ilustre Roberto Sadovski, um dos maiores críticos de cinema do Brasil, na minha opinião, assim, disparado, o maior. É, o Roberto Sadovski ele faz parte daquela resistência, né, da crítica de cinema, um dos poucos caras que levam essa coisa da crítica de cinema a sério de verdade, né? Isso tudo a gente vai falar aqui no nosso bate-papo de hoje, mas eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Semana passada, Sadovski, nós estávamos aqui com o Alexandre Calari, que é um Opa, conhecido seu aí, você já fez claro. vídeo no Pipoca Nanquim e tal. Foi muito maneiro. Bom, Sadovski, a primeira coisa que a gente quer falar aqui, cara, eu acho que deve ser chato já, porque todo papo que você vai fazer deve começar sobre isso. Mas, assim, eu vou falar isso não é nem pela questão do assunto, mas é porque realmente é uma coisa que fez parte da minha vida demais. Você, por muito tempo, esteve à frente, né? Pelo menos trabalhou junto com a revista 7. A revista 7 no passado, eu vou dizer para você o que ela representou para mim. Isso que eu faço aqui hoje, inclusive eu vi um papo que você teve recentemente no Blogbuster, que você falou sobre isso, que eu achei muito interessante, né? Você não usou esse termo, mas essa questão da banalização da crítica, né? Hoje em dia qualquer um pode falar sobre qualquer coisa e tudo mais. Mas no passado, antes da gente ter essa democratização da internet, existiam as revistas 7, outras revistas, inclusive a própria Blockbuster, né? Que era uma videolocadora, ela tinha uma revista mensal. Então eu queria te perguntar o seguinte, cara, como que você enxerga essa transição, né, das revistas de crítica de cinema para isso que a gente tem hoje, que é site, que é muito mais fácil e rápido, né? Você acha que caiu a qualidade? Porque, na minha opinião, eu ainda preferiria, né, pegar todo mês uma revista ali, ler e ter na minha estante guardada. Assim como eu tenho bastante ainda de quando eu comprava. Cara, eu acho que é o seguinte, a democratização da informação que a internet trouxe, obviamente abriu espaço para as pessoas terem um canal, ter a sua identidade, né, tal. Todo mundo teve acesso a isso. Então, não é que a internet piorou ou melhorou por causa da mídia em si. O que acontece é que muita gente que hoje não se preocupa em ter uma bagagem para esse conteúdo, em saber exatamente o que está falando. E você entende, não Só não, tipo, um segundinho, cara. O seu som não tá saindo pra mim. Eu queria. não, Será que tá tendo. Não. não está O saindo. pessoal aí da live que tá assistindo, tá tendo retorno? Eu não tô conseguindo ouvir. Talvez seja o áudio de mais alguém. O Ah, áudio sim, e pode, também. eu te Realmente o áudio tá cortado. Tá mudo pra mim também. ter que o ruído do fone está muito alto. Porque eu faço sem fone é boa. Eu não coloco fone porque atrapalha o áudio. Sim, sim. O Mas meu aqui realmente tá. Não tá saindo. Não tá tendo retorno de áudio. Mas não é questão de fone. É realmente o áudio mesmo que não tá saindo pra mim. o pessoal falou de um vento que está saindo aí. Eu estou ouvindo que O você vento até sopra. desliguei que era o meu ventilador que tava ligado. Carioca, tá vendo? É Tá sem carioca. casaco, mas tá com o ventilador na cara. Ei, Lelê. Pode continuar, agora acho que já tá melhor já. Então, o que eu vejo de uma geração nova hoje é que não existe uma preocupação em ter uma bagagem, em assistir filmes, em ter referência para poder escrever. Porque um texto não é só essa é a minha opinião. Isso, para Sim. mim, nada é a mesma coisa. Você tem que saber defender a ideia que você tem quando você vê um filme, ou lê um livro, ou ouve uma música. E para você defender essa ideia, você tem que ter bagagem. E você tem que saber como colocar essa ideia no papel. Então, assim, eu acompanho muita gente nova e, infelizmente, eu acho que é raríssimo, raríssimo mesmo, achar alguém que tenha um texto que seja legal, que tenha sabor e que ilumine alguma coisa de uma obra que talvez eu não tenha percebido quando eu vim em primeiro lugar. Porque a crítica, para mim, não é um guia. Eu não faço texto
para a pessoa dizer, isso é bom ou ruim, então eu vou ver ou não. Eu acho que a função do crítico é iluminar algum aspecto de uma obra de arte que talvez o público que não é treinado tenha passado reto. Então, esse é o trabalho que a crítica tem. Não é uma competição de dizer eu achei legal ou não achei legal e vou escrever com um linguajar meio floreado aqui para ficar bonito. Então, isso eu acho que não tem muito valor. Então, as pessoas, o importante é se identificar com quem está escrevendo, independente do veículo. A Sete era legal para uma época porque era uma revista mensal e a gente tinha um tempo de poder pensar melhor no que a gente vai escrever, né? Antes de ver o filme, tinha um respiro ali, mas eu não vejo problema inerente na mídia em si, na internet. Tanto que hoje o meu lugar é a internet. Adoraria voltar a fazer revista? Sim. Isso ia acontecer esse ano? Ia. Vai acontecer? Não, porque, né, tivemos uma pandemia no meio e o projeto da volta da Sete teve que pisar no freio para poder voltar direito, talvez ano que vem. Eu queria até falar sobre isso também, porque nesse papo que eu assisti seu com o pessoal do Blockbuster, você citou isso, eu fiquei bem alegre, né? Nesse projeto que você tinha da volta da Sete. Eu queria entender, é claro, se você puder falar pra gente um pouco, como que funcionaria, da maneira que você puder falar pra gente, essa volta da Sete. Porque eles até chegaram a falar uma coisa que eu achei bem interessante. Hoje em dia, essa questão da banca, né, inclusive o próprio setor editorial, ele vem sofrendo uma grande crise por conta de tudo que está acontecendo. A gente vê a própria Saraiva, que era um dos pontos onde eu comprava a revista 7 todo mês, praticamente, no shopping, Norte Shopping do Rio, vem sofrendo essa crise toda. Então, como que você acha que hoje, não só sobre a revista 7, mas numa forma ampla, como que funcionaria esse mercado de revistas de cinema nesse nosso cenário atual? Primeiro, uma revista não podia ser do jeito que eu fazia antes. Não tem como. É impossível pensar numa revista hoje que você vá vender em banca. Porque não tem espaço mais. Acabou esse mercado, acabou banca para a revista. Mas eu acredito que o formato de revista é diferente do formato online, que é diferente do formato de canal no YouTube, que é diferente de podcast. O conteúdo em revista é apresentado de uma forma diferente e essa forma ela não é coberta de nenhuma forma no digital. Então, para levar uma nova revista ao público, teria que pensar numa forma de distribuição diferente. Que eu tenho mais ou menos já a minha fórmula e o meu projetinho andando, que existe um jeito de fazer. As pessoas que fazem revista hoje em dia, né, ainda tentam buscar o mesmo formato que era feito antigamente. Então, a 7 hoje jamais seria igual ao que ela era 10 anos atrás. Ela acabou, de fato, há 10 anos. Vai fazer 10 anos que eu fiz a última edição em novembro agora. Né? Foi em novembro de 2010 a minha última edição. Então, não tem como voltar no tempo e fazer a revista daquele jeito. Eu não tenho como dizer fotos exclusivas de filme tal numa revista. A proposta vai ser outra, a linha editorial vai ser outra. Não tem sentido cobrir hard news numa revista mensal, mas tem como fazer com que a revista seja relevante no mercado de hoje e que ela seja completada por outras pernas, por outros tentáculos do projeto. Então, a retomada da 7 não vai ser só revista de papel. Ela tem outras pernas que também estavam já sendo trabalhadas, mas que agora eu tive que pisar no freio porque não tinha condições. É possível que ainda esse ano uma das partes desse projeto ressurja com parceria com um hub de internet grande. E aí eu estou sendo misterioso porque eu não posso falar nada ainda. Não, com certeza. Aqui as informações privilegiadas aqui acontecem. Mas assim, eu acho interessantíssimo, cara. Eu digo pela minha experiência própria, eu consumo cinema desde os anos 90. Não é querendo ser, olha, como é que ele... Não, mas eu realmente sempre gostei de cinema por causa do meu pai também. Então naquela época, cara, olha só, com 16 anos de idade era criminoso, eu fazia DVDs, cópias, né, e vendia para os meus amigos e comprava mais, né, porque eu não podia ir no cinema sozinho, então eu fazia do jeito que eu podia. E olha que interessante, eu fazia um compilado, para você ter uma ideia de como que eu gostava de comprar revista. Dos guias de cinema que vinha nos jornais, eu compilava aquilo tudo encadernado assim, e grampeava, cara.
e guardava. Tem até hoje aí, revistas aí do jornal Extra, Globo e tal, que eu juntava aquilo tudo. Então eu acho uma coisa bem interessante. Com certeza você que é uma pessoa super profissional, tem bastante experiência, saberá muito bem como trazer isso de volta pra gente. Agora, cara, eu fiz aqui algumas pautas, mas a gente vai fugir dessas pautas também. Olha, Eu queria falar com você também sobre essa questão toda que está acontecendo agora. A gente está numa situação de pandemia, quarentena. O Érico Borgo, do Omelete, né, que já não é mais Omelete, inclusive, ele fez uma pesquisa aí sobre a questão do cinema para poder tentar fazer meio que um levantamento estatístico, né, de como que seria a volta das pessoas para o cinema depois dessa crise toda. E isso me trouxe uma discussão que está tendo atualmente. A própria Disney foi notificada a respeito disso. Está tendo muito cinema drive-in, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também. E aqui no Brasil, especificamente, acho que foi no Nordeste, aconteceu um cinema drive-in, olha só, pirata, coisa que só no nosso Brasil é possível acontecer. E que engraçado que isso acabou sendo modificado para Disney, e teve um bololô todo. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, cara, você acha que, perante todas essas previsões aí que estamos até prevendo que vai poder voltar ao normal só em 2022, você acha que esse drive-in pode ser mais democratizado? Porque os preços atuais estão absurdos. E o que você acha do cinema drive-in como um todo, cara? cara, drive-in eu acho uma alternativa para a gente continuar consumindo cinema. É tipo, você sai à noite, você vai num bar, você vai num teatro e tal. O drive-in eu acho que tem esse clima de descontração um pouco maior. Não é um substituto do cinema de forma alguma. Não é a mesma experiência, não é todo filme que eu acho que se encaixe no formato de drive-in. Então, assim, tem muita gente séria fazendo drive-in, que a programação é legal, que são filmes que eu acho que tem a ver. No Belas Artes aqui exibiram o abominável Dr. Phibs, que eu não fui porque Nossa senhora! Não dirijo Adoro esse filme. Mas eu queria ter visto no drive-in, porque eu acho que tem tudo a ver com a estética e com a proposta da coisa. Mas não é um substituto para o cinema de forma alguma. Acho que isso de democratizar o drive-in é um pouco inviável agora, porque existem custos operacionais muito maiores e o público que vai é muito reduzido. A gente está falando de carros com 2 pessoas em cada um. Então, não é é como o teatro, às vezes, que é muito mais caro do que um cinema. Não é um programa de massa, não é um programa mega popular. É um evento que você vai como se estivesse indo numa boate pagando uma consumação para entrar. Então, é uma pegada diferente. Eu estava lendo também sobre esses drive-ins piratas, porque só no Brasil, né? Acontece porque diminui a força que os projetos sérios têm. E os projetos sérios têm que ser nutridos com isso, né? Porque é muito difícil você armar um drive-in. É um investimento caro para fazer direito, em projeção, em tela, em som, né? O som é dentro do carro. Então, não é um projeto barato. Os filmes pouco retorno, né? Oi? E pouco retorno também, né? E os filmes que não estão disponíveis no Brasil, a gente tem que pagar um FII para a distribuidora gringa enviar essa cópia em DCP para cá. Então, é uma logística complicada. Mas é um paliativo, né? Até o cinema, de fato, voltar. Que eu não sei quando isso vai acontecer. Eu falei isso com você porque, assim, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o drive-in, né? Porque eu nunca fui no drive-in, para falar a verdade. Estou falando de algo que eu nunca experimentei. E eu vi, assim, muitos problemas no drive-in, mas também vi algumas coisas interessantes, porque a gente não sabe. Digamos que isso vai voltar em 2022. Então, para ter meio que aquela sensação de, sei lá, nostalgia, né? Aí, não sei, o Uber, ele sempre está se adaptando, quem sabe o Uber abre uma modalidade para levar o pessoal para o drive-in também. E eu vi também essa situação, né, cara, que é uma coisa, lucrativamente falando, porque querendo ou não, o dinheiro ele move muitas coisas, ele também não é tão interessante monetariamente para os produtores também. Bom, a gente falou sobre a revista 7, cara, e você falou sobre umas coisas bem interessantes que eu achei, da questão da banalização e tal, da crítica, a questão da bagagem. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho bem interessante, cara, é o seguinte: eu vejo a crítica de cinema, assim como o jornalismo, assim como várias outras funções dentro do setor de comunicação no Brasil, um setor muito importante. E como você mesmo já havia dito para mim, depois que a internet se democratizou, muitos sites vêm sendo abertos, inclusive eu estou falando, representando qualquer um hoje pode falar sobre cinema, qualquer série e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a sua carreira nessa situação, nessa área de crítica de cinema, e falasse para a gente um pouquinho qual é a importância do crítico de cinema para o cinema,
para a funcionalidade do cinema como um todo. Porque quando eu falo de crítico de cinema, a gente pode associar, sei lá, um Omelete, alguma outra coisa qualquer. Mas a crítica de cinema ela já existe há muitos anos atrás. Acho que não vou dizer desde que surgiu o cinema, mas desde os primórdios do cinema já existe já alguém que ali no jornal ia lá escrevia uma opinião sobre um filme ou algo do tipo, e é algo muito importante ao meu ver. Mas você é melhor do que ninguém para poder falar sobre esse assunto. Cara, a crítica ela é considerada uma... Como eu falei, não é só uma opinião, né? É um modo de você construir uma teoria sobre o filme que você viu. Porque uma crítica é uma defesa de uma tese. Você viu um filme, você formula a sua tese e você tem que defender essa tese. Cada texto ele precisa ser construído para que a tese que você tem em relação ao filme fique clara para o leitor. Existem alguns críticos que acreditam que a crítica é uma arte tão importante quanto o filme. Eu discordo disso. Eu acho que a gente é um farol, a gente é um complemento à experiência. Sempre que eu vejo um filme e eu leio uma crítica de alguém com quem eu me identifico, eu consigo saborear melhor o filme, porque me abre uma visão de coisas que talvez eu não tivesse visto em primeiro lugar, que é o que eu tento fazer. Crítica no Brasil, eu acho que a gente tem as pessoas que são, como que eu posso dizer? Eu sempre acompanhei o Inácio Araújo, o Merten, a Isabela Boscov, o Sérgio Riso, depois o André Bacinski, o André Forastieri. É uma geração de críticos que vieram dos anos 70 da escola francesa, né, do Carré do Cinema, e popularizaram a crítica de cinema com um texto mais pop e mais acessível. E eu acho que aí eu consigo enxergar no texto dessas pessoas, e por causa dessas pessoas eu faço o que eu faço, esse farol que ilumina alguma coisa que o filme talvez tenha ficado numa sutileza que o público normalmente não vê. A grande maioria dos portais hoje em dia, de fãs e de cinema e tal, não tem essa preocupação. Existe uma preocupação em ser nerd, né? E em falar de fã para fã, que eu acho completamente inútil e eu acho um desserviço a quem de fato quer escrever sério sobre cinema e sobre arte. Porque de fã para fã, a gente conversa no Facebook, bar. sabe? A gente conversa no fórum, a gente conversa no bar. Eu não preciso de alguém para ficar punhetando uma informação que eu já sei. Eu quero saber alguma coisa a mais. Não significa que um crítico não é fã, porque trabalhar com arte é trabalhar com paixão. Não é matemática, é completamente passional. Então, é uma soma de você ter uma paixão com a bagagem que você tem para poder exprimir essa paixão de uma forma clara para quem tá te seguindo. Então, assim, eu não acompanho esses sites pop nacionais há anos, porque em nenhum deles eu vi nada que me satisfizesse como consumidor e como leitor, que me dá uma visão melhor do que eu estou consumindo. Então não dá para eu ler uma crítica sobre, sei lá, Batman vs Superman e o cara falar é legal porque o Batman parece dos quadrinhos. O cara dá na cara de quem fala isso, porque além de ser uma estupidez, não me acrescenta em absolutamente nada sobre um filme. Eu quero ter alguém que me dê material para eu poder discutir o filme, para poder conversar sobre o filme, não para poder fazer um oba-oba tipo, fanservice, aconteceu isso. Tipo, isso é completamente irrelevante. A crítica de cinema, a crítica de arte, não é isso. A crítica de arte tem um papel de somar a experiência de você ver um filme, ou ouvir uma música, ou ler um gibi, ou ler um livro. Eu acho, você falou muita coisa aqui que eu penso, real, né? Mesmo eu não sendo formado nessa área, eu queria elencar isso que você falou com duas coisas. Primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, eu fiz um texto ano passado para um site de cinema, eu não sou crítico profissional, como já tinha falado aqui já no início e tal, fiz faculdade de psicologia, vejo cinema, então junto a minha bagagem com a minha área acadêmica para poder tentar fazer alguma coisa. E eu fiz um texto ano passado sobre o filme da Petra Costa, que foi o Democracia em Vertigem, que foi lançado no Netflix, foi indicado pro Oscar, teve toda aquela coisa. E no texto, como você falou, a questão da tese, né? Eu defendi uma tese. E a minha tese foi a seguinte,
que aquele filme, ele era, na minha opinião, posso estar completamente enganado, mas é a minha opinião, esteticamente perfeito. Muito bonito, eu achei muito bonito, achei o trabalho que ela fez com a imagem, o som e tudo mais, enfim, a parte técnica do filme eu achei muito boa. E daí depois eu dei um pouco, já deixei bem claro que era um pouco da minha opinião, agora eu falei que na questão dos fatos, eu não concordava em muitas coisas, mas que nada disso que eu não concordava tirasse a qualidade da obra, o que não tira mesmo, até porque a Academia do Oscar não iria reconhecer um filme que fosse ruim. E aí teve toda aquela questão da crítica ao Oscar, que eu achei bem fora do normal. Tipo, por que o Oscar foi indicar um filme onde supostamente, a partir de uma visão de mundo, aquele filme apresentasse fatos que não fizesse sentido? E eu botei minha tese que era o seguinte, o Oscar ele analisa uma obra-prima. Se ele achou o filme bom é porque ele viu qualidade no filme, seja estética ou técnica. E eu senti que eu sofri muito hate. Tanto da parte das pessoas, meus amigos de esquerda, né, e tal, que não gostaram sobre os comentários a respeito da questão política do filme, e sobre meus amigos de direita que me criticaram porque eu elogiei o filme da Petra Costa. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, tem como um crítico ele ser isento na crítica dele, ou não existe essa questão de isenção na parte crítica do cinema, ou você acha que é necessário existir a isenção quando você vai fazer uma crítica sobre um filme como, por exemplo, Marighella, ou Democracia em Vertigem, ou filmes que tratem de política como um todo? Não existe isenção na arte. Em nenhum aspecto. Não existe isenção em entretenimento, não existe isenção em música. Não tem como você falar sem colocar a sua própria bagagem no que você escreve. O filme da Petra, por exemplo, é um bom exemplo. Eu acho um filme, assim, eu acho primoroso mesmo o trabalho dela. E eu não acho que tenha absolutamente nenhuma informação equivocada no filme. Porque de cara ela já disse quem ela é e o que ela é. Sim. Um documentário não é uma reportagem, não é uma peça jornalística que vai mostrar todos os lados de uma questão. Um documentário Sim. é a visão do diretor do filme. Foi isso que eu falei da época. E como diretora, ela colocou fatos que são totalmente verificáveis ali. Não tem absolutamente nada fora do lugar. Eu vi muita gente falando da academia que como pode escolher um filme que falou mentira. Não tem nenhuma mentira no filme. Absolutamente nenhuma. Sim. O que existe é uma visão de alguém que participou do processo, que teve acesso àquilo. Mas a gente vive no Brasil e no mundo um momento de polarização muito grande política, que deixou de ser uma discussão política para ser uma discussão de civilização e barbárie. Então eu acho que eu não tenho a menor dúvida de que lado eu vou ficar nessa discussão. Né? Eu nunca vou me aliar à barbárie de forma alguma. E a arte nunca está do lado da barbárie. Nunca. Sim, então me espanta muito trabalha com arte, defender alguns pontos de vista e falar, inclusive, do filme da Petra como se fosse uma peça mentirosa, tal, que diz, tipo, cara, é a sua sobrevivência que está em jogo nisso aí. E você está colocando em risco a sua própria sobrevivência por causa de um posicionamento político torto. Então a gente não tem como você desassociar a crítica ou a arte da sua vivência política, social, econômica, porque nós somos quem nós somos, né? Todo mundo pode ter as mesmas ferramentas para poder escrever uma crítica. Pode ter a mesma bagagem, pode ter o mesmo estudo, pode ter a mesma carga teórica, mas na hora de você sentar e colocar as palavras no papel, o que vai contar é quem você é. E de onde vem a sua bagagem e a sua visão de mundo. Uma crítica nunca vai ser isenta. Eu sempre leio essa coisa assim, tipo, você falou a crítica, mas você colocou sua opinião. Eu fico assim... What the fuck? Meu nome tá assinado aí, mano. Se não é minha opinião, é a opinião de quem? Então, cara, e isso que você falou é muito interessante, porque eu lembrei agora de um fato, desculpa que te interromper, sobre a série do José Padilha. Não sei se você vai lembrar aquela série que ele fez na Netflix. Desculpa, eu não assisti, porque realmente não curti muito, mas assim, nenhum problema com ele. Mas teve um crítico de cinema aqui, que fez uma crítica na época, cara, e tipo, o pessoal foi atrás do cara, pegaram informações dele, rede social, e começaram a tentar, tipo, manchar a imagem do cara, porque parece que ele deu uma opinião sobre o filme que desagradou. Eu não sei se nem se foi o pessoal acho que foi o pessoal da direita mesmo que fez isso, porque na época ele tinha feito uma crítica porque o José Padilha tinha trocado uma fala do Lula com de outro cara lá. Foi uma parada nesse sentido que eu não vou lembrar agora. E o pessoal foi tentar manchar a reputação dele por conta disso. Porque ele fez uma crítica ao Padilha da época. As pessoas estão numa pegada de ódio, e eu falo que isso é de uma parcela civilização e barbárie. A barbárie lida com o ódio e lida com a perseguição, porque não há espaço
para ideias, para o contraditório. E é engraçado, né? Porque a gente vive num país que desde sempre existiram dois polos políticos, mas sempre houve espaço para o diálogo entre esses dois espaços. Hoje não tem. E esse pessoal quer calar algumas vozes pelo ódio, que é absurdo, né? E assim, mais absurdo ainda é o pessoal de direita querer defender o Padilha, que de direita não tem nada. Eu conheço o Padilha. E ele é... Claro. Ele é um cineasta, gente. E ele tem uma visão. E ele cria ficção, no caso do Mecanismo, Sim. em cima de fatos, mas ainda são personagens. Que ele tenta traduzir o modo como ele vê o mundo por personagens. A esquerda não gosta, a direita não gosta, e tudo bem. No momento que um grupo começa a querer gritar mais alto palavra de ódio para calar alguém, esse grupo ele não tem que existir. Porque a gente não pode tolerar o intolerante. Sim. Se a gente abre espaço para o intolerante, a gente perde completamente o campo da democracia e do embate de ideias. Porque a gente vive disso, né? E a arte é isso. E eu defendo Padilha até o fim. Eu não gostei da primeira temporada. Eu também. Eu achei a segunda temporada melhor. Eu gosto de Tropa de Elite. Eu acho o Ônibus 174 um filme brilhante. Então, assim, é a visão de um artista. Não tem como calar a voz de um artista porque está batendo com a visão política. Espectro, né? Civilização e barbárie. Não tem meio termo aí. E o Padilha, ele é um exemplo que eu acho assim, incrível, porque ele é um cara que ele faz a sua obra e quando ele vê que ele errou em alguma coisa ou outra, ele vai lá e conserta. Ele chegou a fazer até um artigo para a Folha de São Paulo, na segunda temporada, por conta de uma certa visão que ele tinha do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, e depois ele viu que talvez não fosse muito do que ele pensava. Ele meio que não é que se retratou, né? Mas ele fez uma autocrítica ali no trabalho dele. E, cara, eu acho isso aí que você falou. É importante abrir espaço para autocrítica, sabe? Não tem, se a gente se fechar ao mundo, é complicado. Sim, sim. Eu acho que aí você vê que tem um pessoal da ala da direita que foi tentar fazer alguns filmes ali também, né? Eu acho uns filmes bem galhofa, cheguei a tentar assistir, mas não consegui. E os caras falaram o seguinte: não existe democracia no Brasil porque a Netflix não quis botar meu filme. E não existe democracia no Brasil porque... Vai prezar é uma empresa. Qualidade. E a qualidade... Exatamente. É uma porcaria esse Sim. filme. Como é que é? Brasil Paralelo, né? Eu tentei ver é horrível. E assim, é amador e é ruim. Mas eles vão bater nessa tecla de tipo, sofremos censura, porque eles são uns boca aberta que não tem a menor noção, né? De novo. O único que eu assisti desse todo foi o Brasil Paralelo, do 1964. Por quê? Porque houve muito um debate na época de que o filme havia feito um tal de um revisionismo histórico. E o filme foi super polêmico na época, todo mundo falando. Eu falei, porra, vou assistir esse filme. Cara, foi 2 horas. Eu falei com o meu colega que tá do meu lado, o Matheus, já falei, cara, eu e você se juntássemos uma galera que trabalha com cinema hoje, a gente fazia um filme melhor do que esse aí. Qualquer tipo, não é querendo me gabar. Presa lá na sala faria melhor também. Sim, cara, é muito ruim, cara. E, enfim. Mas eu gostei muito do seu posicionamento, Sadowski. O Tonico Melo, que entrou aqui, que é meu brother, que é diretor, ele fez um filme chamado Chorar Aqui, que eu demorei mais de um ano para assistir, e amanhã eu vou falar com ele numa live no meu canal também. Ele tava colocando aqui. Ó. Pessoal, vai na live do Sadowski, que hoje, inclusive, 9 horas, ele vai estar tendo uma outra live, né, Sadowski? Hoje, acho que... Eu tô no Instagram da Comics Bookshop, aí eu vou falar só de... Nossa, massa! Eu adoro o trabalho dos caras, compro muita coisa com eles lá, cara, eu me amarro neles. Com a pilha que eles me mandaram aqui, eu não tenho coragem de pegar a pilha para mostrar, porque é uma pilha. Né? Bom, já que você falou de comics, cara, eu ia falar de outra coisa, mas vamos elencar nisso aí. Opa, deixa eu ver seu material. Vingadores Selvagens. Nossa, eu tava doido pra pegar isso aí, cara. Meu amigo lá do Dois Quadrinhos falou que é meio massa velho, mas que o trabalho do Deodato aí tá maravilhoso, né? A arte do Deodato. Eu vou ver até se eu chamo o Deodato para participar da live mais tarde hoje. Nossa, vai ser incrível, cara. Eu queria te perguntar uma coisa sobre isso mesmo, cara. Você que, eu acho maneiro quando o cara que ele trabalha com cinema, ele também gosta da mídia do quadrinho, da nona arte. Então ele consegue associar uma coisa muito bem com a outra. E quando ele vai fazer uma crítica de um filme como Vingadores, ele consegue dar uma crítica muito mais ampla do que, por exemplo, um cara que não gosta de quadrinhos, que é crítico de cinema também, que vai dar só a visão dele estética. Então eu queria te fazer uma pergunta, cara. O que você vem achando sobre essa massiva produção de filmes de super-heróis que vem tido ultimamente? E já queria elencar com a fala desse cara aqui, Alan Moore, né? Ele chegou a fazer um documentário para a União Europeia, anos atrás,
E ele associou essa grande quantidade de filmes de super-heróis com uma onda fascista. Ele disse alguma coisa que, tipo, essa quantidade de filmes de super-heróis estaria meio que emborrecendo as crianças, os jovens, e isso estaria propagando o fascismo, de certa forma. Claro que o Alan Moore a gente conhece como ele é um cara meio loucão, mas eu queria ver a sua visão sobre isso. Cara, o Alan Moore, ele é um polemista, mas ele é um cara, assim, é um gênio. Sim, eu acho que, às sim, vezes, sim. Sem dúvida. Existe uma sofisticação na ideia que ele tem, que a gente, como é muito leigo em relação ao Alan Moore, a gente acaba pegando a coisa superficial. Eu entendo o que ele quer dizer com essa banalização do fascismo dos super-heróis, mas eu acho que é num nível muito mais teórico do que prático. Sim. Na prática, a gente sempre teve ondas de cinema com heróis e vilões como mocinhos e bandidos. Do western aos filmes de ação dos anos 80, e a bola da vez agora são super-heróis do cinema. Acho que é muito válido, quem nunca leu quadrinho na vida, falar sobre esses filmes, porque eles precisam existir como cinema, sem ter nenhuma referência. E às vezes é muito chato o fã de quadrinho falar, mas no quadrinho o personagem não é assim. E é completamente irrelevante também, porque cinema é uma coisa, quadrinho é outra, essas coisas não se traduzem, e às vezes é muito melhor você pegar alguém que não tem essa vivência e que consiga traduzir uma ideia sem ter os detalhes para o cinema, para que isso funcione como cinema, não como quadrinhos. Sim. Christopher Nolan nunca leu Batman na vida. E ele fez dois ótimos Batman e um filme muito ruim do Batman. Então, assim, eu acho legal de separar as coisas. Eu acho legal ter uma geração que gosta de quadrinhos e que tem a oportunidade de ver hoje no cinema os heróis que acompanhou, tipo eu. A minha vida inteira eu li gibi. E para mim, assim, se eu volto e falo pro meu eu de 10 anos de idade que os Vingadores vão ter um filme com tanto personagem, eu ia dizer, vai morrer, mano. Isso é mentira. Isso não existe. Então eu acho legal que exista isso e que o cinema tenha respondido, o público tenha respondido com entusiasmo para isso. Porque eu te garanto que 90% das pessoas que foram ao cinema ver Vingadores Ultimato nunca abriram um gibi na vida. Então, eles responderam aos personagens e responderam à construção narrativa que a Marvel fez ao longo de 10 anos. E isso é um mérito que o cinema tem. Outra mídia, né? Muito fã de quadrinho fica cobrando uma verossimilhança, né? E é idiotice, é uma babaquice ficar pensando nisso, porque não tem para que ser igual, nem deve ser igual. Deve ser uma... O próprio Alan Moore fala disso, né? O Alan Moore ele fala que ele tem uma tese que ele não gosta que adapte as obras dele porque ele diz que isso banaliza a mídia quadrinho. É o que ele fala, até no documentário dele, Mindscape. O Alan Moore ele escreve para quadrinho. E o que ele escreve traduz em quadrinho. E que bom que funciona lá. O brilhantismo de Watchmen da HBO foi não querer adaptar o quadrinho, mas ampliar a história que a gente leu, contando uma história que só podia ser narrada em forma de minissérie. Funciona daquele jeito. Então, assim, tentar adaptar a Liga Extraordinária, por exemplo, que o filme é horroroso, é um exercício útil, porque é uma obra que ela é tão delicada em suas referências, e essas referências vão se perder em outra mídia. Então, talvez, para a Liga Extraordinária funcionar como em outra plataforma, né, na TV ou no cinema, ela tinha que ser reconstruída mesmo do zero. Entender o que faz funcionar, entender qual é a história, entender como aqueles personagens iam interagir sem tanto detalhamento que tem nos quadrinhos, ser uma obra separada. Talvez o James Robinson, quem escreveu o roteiro do filme, né, tenha tentado isso, mas não conseguiu. Né? Foi uma tentativa de adaptar, mas não conseguiu. Quadrinho é quadrinho, cinema é cinema. Então, esses fãs que ficam puxando... a gente tem que ter o fanservice, né, que eu acho a coisa mais estúpida da face da Terra, o tal do fanservice, diminui o trabalho de quem está dirigindo um filme, quem está roteirizando um filme, porque ele não tem que imitar. Se o cara é fã e quer fazer igual e ele consegue, beleza. O Sam Raimi fez isso em Homem-Aranha 2, principalmente, Sim. porque ele é apaixonado pelo Homem-Aranha, mas ele é um cara de cinema. Então ele conseguiu juntar as duas mídias e o resultado é brilhante. O James Gunn, que é um cara que sempre gostou de quadrinhos, mas é uma pessoa, é um profissional do cinema. Por isso que Guardiões da Galáxia é tão bom.
quando a DC abriu para ele a possibilidade de fazer qualquer personagem da DC no cinema, ele falou: eu quero fazer o Esquadrão Suicida do John Ostrander, que é aquela primeira série depois de Lendas. E aí o filme dele vai ser aquilo ali. Então eu estou curioso para ver como é que vai ser o filme dele, porque é a adaptação daquilo, daquela sensibilidade e daquela história. Então, isso que eu acho que é importante. É entender quem são seus personagens e entender que mídia você está trabalhando. Fã, Sim. muitas vezes, fala demais, mas fã é muito chato. Não, e falando sobre fã, eu queria te fazer uma pergunta que, cara, que eu acho que já até sei mais ou menos a sua resposta, eu quero ouvir. Cara, o que você acha desse termo, que agora se usa para tudo, que inclusive esses fãs, esses mesmos fãs que você falou agora que consolidaram ele, que é o termo da lacração. E o termo da lacração eu acho um termo muito engraçado porque eles utilizam para tudo. Inclusive, esse filme da Aves Rapina, esse termo meio que aumentou, né? Ah, porque é um filme de lacração, porque é feito por mulheres, só com mulheres. E sendo que eu achei particularmente falando, assim, o filme da Aves Rapina é um filme bom. Não vou dizer que é o melhor filme de super-herói, mas eu acho um filme muito bom. Inclusive a proposta dele ser feito por mulheres. Com mulheres, cara, nossa, desde quando não existe super-heroínas nos quadrinhos? Então agora não pode ter no cinema também. Eu queria um pouco da sua opinião, cara, sobre essa questão aí, né, da diversidade e desse termo lacração aí desses fãs. Cara, eu acho que lacração é um termo inútil, ele não existe. Ele não serve para absolutamente nada e ele não significa nada. Esses fãs que usam isso é uma turma muito triste, né? Porque eles acham que a arte, seja no cinema, seja nos quadrinhos, é feita para ele, e eles acham que as coisas têm que ser imutáveis e têm que ser iguais como eram há 20, 30, 40 anos. Então, é uma turma muito triste que está perdendo o espaço no mundo, porque o mundo é cada vez mais plural e cada vez mais diverso. Então, está vendo essa supremacia que ele acha que ele tem diminuir, e eles ficam buscando neologismos para tentar achatar a curva de um mundo que não vai conseguir ser achatada. Eu tenho um amigo aí do Rio de Janeiro até, que adora quadrinhos da Marvel, e veio falar desse negócio de lacração comigo, quando foi anunciado a Miss Marvel, que é a Kamala Khan, né? E amarro dela. Ele falou assim, é o fim da picada isso. A Marvel agora, a própria, a Marvel agora está querendo colocar essa lacração de personagens que são inúteis e blá, 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 blá. Porque, olha personagem, quem que vai ler uma personagem adolescente muçulmana? Aí eu falei, bom, para começar, adolescentes muçulmanas podem ler, não? Aí ele ficou calado assim, eu falei, velho, olha só, o mundo não gira em torno do seu umbigo. As histórias não giram em torno do seu umbigo. E esses personagens todos foram criados nos anos 60 e 70, quando existia uma hegemonia visual, todo mundo era branco, loiro e tal, e ainda assim, Stan Lee foi lá e começou a quebrar esta merda, colocando personagens como Luke Cage, Pantera Negra, no meio do mainstream. E levantando temas como o consumo de drogas, como feminismo. A Miss Marvel original, a Carol Danvers, ela era editora de uma revista feminina. Então, assim, isso sempre aconteceu. Só que essa turma, eu acho que perdeu o bonde da história. E ficam cunhando esses termos, tipo lacração, que para mim não significa absolutamente nada, para poder tentar aumentar a sua própria relevância, sem perceber que ela não existe mais. Não existe. Então, eu vi gente falando assim, nossa, Star Wars agora é uma menina a protagonista. Onde os nossos filhos vão achar modelos agora? Eu falei, meu Deus do céu, cara. 150 anos de cinema aí, com 1 bilhão de filmes diferentes, eu te dou. Você está reclamando por causa de um filme? Ah, mano, então assim... Mas você vê que o problema é o seguinte, eles fazem uma crítica a essa nova trilogia do Star Wars por ser uma mulher, sendo que a trilogia do Star Wars tem 1 trilhão de motivos para você criticar, e de todos os motivos, ser uma mulher protagonista não é nenhum deles, tá entendendo? Tipo, você tem problemas de cronológica. A minha única crítica ao último Star Wars, ao Ascensão Skywalker, é que tinha muita história para amarrar num filme só, e eles decidiram agradar a uma parcela de fãs meio ranheta. E o melhor filme dessa nova saga para mim é Os Últimos Jedi, porque foi o único filme. Eu adoro o filme. Eu saí surpreso do filme. Ele me deu coisas que eu não esperava. Aí vem esse fã
velho, falar, olha o que fizeram com o Luke Skywalker. Eu falo, sim, evoluíram o personagem. Porque 30 anos depois, ele tem novos questionamentos na cabeça dele. Ele errou de novo. E olha que legal, um personagem que a gente achava que tinha fechado a trajetória dele, ainda tem espaço para crescer. Então eu acho importante. Concordo. Eu acho que foi o filme mais ousado da trilogia, né? Eles queriam lá, mas eu sinto falta do Luke com o Han e com a Leia. Aí eu digo assim, então, eu te indico 3 filmes muito legais que você pode ver, com os 3 juntos, se chamam Guerra nas Estrelas, Império Contra-Ataque e Retorno de Jedi. Tá lá, você vai lá ver 1000 vezes os 3 juntos. Não, com certeza. E eu acho que a atriz que faz a Rey, né? Esqueci o nome da atriz. É isso mesmo. Cara, eu acho ela uma atriz sensacional e ela conseguiu quebrar essa barreira que existia, né, entre um fã nerd hardcore, que não aceita, né, a diversidade e tal, e o fã atual, que tô dizendo aqui de fãs que nasceram, sei lá, em 2009, que estão começando a conhecer esses novos personagens agora. Eu, particularmente, assisto Star Wars desde os anos 90. Eu adoro a personagem. Eu acho que quando começou a ter essa levada de diversidade no cinema, alguns fãs que não têm, por exemplo, conhecimento mais evoluído como você tem, pode ter até estranhado. Mas com o passar do tempo você vai entendendo que nós estamos numa outra época, estamos num outro contexto e, tipo, cara, a gente tem que realmente mudar como era feito anteriormente, né, cara? E essas histórias têm que ser feitas para todo mundo. Assim, existe uma Aquela atriz asiática de Star Wars, cara, xingaram ela no Twitter, cara. Atriz, brother, porque ela participou do filme. A Brie Larson acabou de começar um canal dela no YouTube para falar sobre. Eu vi essa polêmica. E a galera tá batendo pau por causa da Capitã Marvel. Tipo, gente, cresçam. Sim, é só isso, cresçam. Larga de ser moleque, porque isso é coisa de moleque idiota. Mas, fã e moleque idiota é quase um sinônimo aí. Então é um problema. Essas pessoas. O próprio. Crescer e evoluir. Aquele cara lá do. Aquele cara que tem um canal no YouTube, que era do Raul Gil lá, que fala de música lá, ele fala muito isso. Ele fala que todo fã é um idiota. O Regis, é o Regis, isso. Regis Tadeu. Cara, eu queria falar contigo também sobre essa questão da Capitã Marvel. Eu assisti o filme, particularmente falando, eu não curti muito a forma como eles introduziram ela no universo. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado muito mais a personagem. E eu também acho o seguinte, cara, eu não sei se você vai concordar com isso que eu vou te falar. Mas eu não vou dizer que isso seja uma hipocrisia, mas eu acho que todo o universo Marvel, como ele se construiu, eu acho que a forma como eles introduziram a Capitã Marvel foi muito tipo assim, cara, segura aí o pessoal que tá pedindo mesmo uma protagonista feminina, toma esse filme aqui feito de qualquer jeito e se contente com isso. Para um universo que vem sendo construído há 10 anos, que você poderia ter, por exemplo, explorado essa personagem que atrás foi muito mal explorada, a Fênix Negra, ou a Tempestade, ou uma série de personagens da própria Capitã Marvel, Carol Davis, e tipo assim, eles entregam o filme de qualquer jeito, rápido, para poder ganhar dinheiro, porque o público vai querer assistir para ver o que vai acontecer nos Vingadores Ultimato. Eu queria saber a sua opinião, o que você achou do filme da Capitã Marvel, como fã, tecnicamente falando, o que você acha disso, cara? Cara, eu discordo de você. Eu acho que o filme não foi feito apressado, não. Eu acho que ele teve o mesmo cuidado que todos os outros filmes da Marvel tiveram. E esses filmes eles são planejados com alguns anos de antecedência. A escolha do elenco, o trabalho com o texto. A gente estava numa ressaca de Vingadores Guerra Infinita, que é uma coisa de um escopo gigantesco, e Capitã Marvel não tem esse escopo, ele é bem menor. Então, talvez a gente estava mergulhado numa expectativa que quando a gente voltou com o pé no chão, vimos que o escopo é de um filme, não é do universo inteiro. E eu acho que Viúva Negra vai ter esse mesmo tipo de crítica quando sair, porque é um filme menor no escopo dele. É um filme que ele não tem um universo para tratar. Ele tem uma personagem específica para tratar. Eu acho que Capitã Marvel não é um filme grandioso, mas ele não tinha que ser um filme grandioso. Ele é um filme que vai apresentar uma personagem, e eu acho que ela foi muito bem resolvida na apresentação dela, e no modo como a gente entendeu como ela se encaixa nesse universo. Mas muitas críticas que eu li foram, de novo, de fãs que vieram reclamar do histórico da Capitã Marvel nos quadrinhos e que, tipo, não! A Capitã Marvel do cinema é essa, que já entra com esse uniforme e tal. Algumas soluções eu achei um pouco apressadas do filme? Achei. É um filme perfeito? De forma alguma. É um filme ruim? De jeito nenhum também. Eu acho que o pior filme da Marvel
para mim, que é Thor, o Mundo Sombrio, ele é um filme que ele não tem foco. Porque o diretor do filme, que é o Alan Taylor, ele não entendeu qual era do personagem, qual era daquele mundo que ele se encaixava. Então o filme ele parece atirar para todas as direções ali. Por isso que ele não teve a conexão que ele devia ter com a gente. Embora ele tenha um elenco que salve muito o filme. Né? Você tem o Tom Hiddleston, você tem o Chris Hemsworth. Então são atores carismáticos que carregam o filme. A Brie Larson, o papel dela ali era ser um soldado, não era ser o Tony Stark, ou o Capitão América, ou o Peter Quill. Ela é uma personagem muito mais contida e muito mais séria. E a jornada dela é muito diferente da jornada dos outros personagens. Eu acho que o filme se encaixa bem na pegada que a gente tem na Marvel, e eu gosto do modo como a gente respira com filmes assim, para tudo não ser grandioso. E talvez Viúva Negra seja um respiro, e Os Eternos seja um filme com um escopo talvez um pouco maior, porque tem um elenco maior, porque lida com elementos que são mais universais. Ao contrário de Capitã Marvel, que é um filme um recorte muito mais intimista, ao contrário de Viúva Negra, que é um recorte muito mais intimista, ao contrário de Homem-Formiga, que é um recorte muito mais intimista também. Não são filmes que vão expandir o universo, são filmes que vão ajudar a colocar um tijolinho a mais. E por isso a gente fica um pouco ressabiado quando a gente vê um filme assim. Eu tava pensando aqui também uma coisa interessante. Você, como um grande apreciador e crítico de cinema, talvez e também gosta de super-herói, talvez conheça esse personagem aqui. Ele foi adaptado, cara, acho que nos anos 90, né, pro cinema, o Fantasma. E, cara, uma coisa que eu queria até falar sobre isso é o seguinte: o filme, todo mundo diz, é um consenso que o filme é muito ruim. Mas eu acho o filme muito... Pô, cara, eu adoro esse personagem, cara. Essa é a nova HQ, inclusive, né, cara? Que foi lançada agora recentemente, né? Essa daqui foi que vinha com o anel do Fantasma. O anel tá aqui. Nossa senhora, o cara é fã do Fantasma, cara. Pô, cara, eu queria saber pra você o seguinte, cara. Eu acho o universo do Fantasma um universo incrível pra ser tratado no cinema. Eu não sei se você vai concordar comigo. O filme dos anos 90, lá com o Billy Zane, né, que era o galã lá do... Galã não, vilão lá do Titanic. Eu acho ele muito bom. Claro que não é um filme perfeito, não é um filme tecnicamente perfeito, mas eu acho ele bem legal pra pegada dele. E nesse filme, inclusive, já tem meio que uma pegada de Girl Power, né? A namorada dele é Diana e tal. Eles exploram o lado dela, tipo, mais... Não a mocinha frágil, indefesa. Porra, ela é foda pra caramba. Eu queria saber de tu, cara. Você acha que hoje, atualmente, tem espaço pro Fantasma? Eu tô dizendo isso assim, não é nem aquela série que eles tentaram fazer aí no canal americano, que ficou uma porcaria. Mas você acha que tem espaço? Eu acho que é um personagem que você pode expandir de várias formas. A questão do legado, você passar pra, sei lá, né, um contexto mais atual. O que você acha disso? Eu acho que é o seguinte, o Fantasma, hoje, ele é um personagem muito problemático. Porque ele foi criado nos anos 30, em tira de jornal, ele antecede o Superman, inclusive. Uhum. O lance da máscara com os olhos brancos no fundo veio do Fantasma, né? Porque o Lee Falk, ele via as estátuas greco-romanas, que os olhos não tinham pupila, e ele falava, isso deixa o personagem mais assustador. Então, por isso que não tem pupila nas máscaras dele. E o Batman adotou isso alguns anos depois da criação do Fantasma, 3 anos depois que ele foi criado. Mas, nos anos 30, a África era um continente mega misterioso, né? Então, tudo meio do mundo que vinha da África, né, tinha uma coisa de mistério e de perigo, né? King Kong é mais ou menos nessa época também, o filme original. E a figura do Salvador branco do continente africano, ela é muito associada à colonização do continente africano. Não sei se hoje um personagem branco como o salvador de uma nação africana seria bem visto. O Grant Morrison, ele encarou isso quando ele escreveu Homem-Animal, nos anos 80, na DC Comics, que o Homem-Animal ele enfrenta um personagem que é um super-herói da África, que era o Fera Buana, que era um cara branco, que ele coloca um capacete, que ele consegue fundir animais para poder enfrentar os bandidos lá. E na série do Homem-Animal, ele elimina esse Fera Buana original, que era um explorador branco, e ele vai para um negro que é um policial da África do Sul. Então ele vira, em vez de ser Fera Buana, ele se torna um Fera Liberdade. Talvez o Fantasma possa ser reinventado
com um pouco mais de respeito às raízes africanas dele, sem que ele fosse o Salvador Branco, mas por que não mesmo um príncipe de uma nação africana que encara os espíritos de seus ancestrais? Daí eu venho para o problema número 2. O Pantera Negra meio que já é isso, né? Sim, é verdade. Então, é um pouco complicado reinventar o fantasma para o novo século. Do jeito como ele eu acho que vai ser muito difícil ele existir. Acho mesmo. Cara, eu adoro o personagem. Eu acho que ele tem um quê de nostalgia que é muito legal, mas eu acho que ele pertence a uma era que já foi. É como Mandrake, né? Como é que você faz Mandrake? Que tem o ajudante que é basicamente um escravo negro dele, que é o Lothar. Então, é verdade. É muito complicado você reinterpretar esses personagens hoje. Com certeza tem algum roteirista muito mais inteligente do que eu aí, que vai poder pensar nisso algum dia e usar, porque é uma propriedade intelectual, que cedo ou tarde pode ser ou não reaproveitada. Vamos ver. Cara, eu gostei muito desse seu posicionamento aí, porque você me deu uma visão que eu não tinha sobre esse assunto. Né? Porque eu leio o quadrinho do Fantasma, vou ser bem sincero, eu leio como entretenimento, eu tenho aqui outros quadrinhos dele, do Mandrake também. Mas antiquado. Sim, sim, sim. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de trazer ele para os dias atuais e a questão dele realmente ser um homem branco ali na África, cara. Eu achei bem legal, cara. Agora, pô, eu acho até interessante. Pode falar. Vai ser interpretado como lacração por algum fã. Não, isso aí não importa. Não, mas realmente, você falou uma coisa assim, cara, primordial. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O filme do Billy Zane, eu acho um filme de aventura meio Indiana Jones, assim, né? Tu assiste, pô, mas... Ele até modernizar algumas coisas, mas em 96 isso ainda não tava claro, né? O problema do filme do Billy Zane é um vilão muito bobo, né? O Treat Williams é muito bobão. Não, com certeza. E também tem a questão também da África, também que você falou, né? O mistério das selvas, naquela época estava muito em voga. Hoje em dia, eu acho que o Pantera Negra ele consegue fazer isso muito bem. Você trocar esse cunho de tipo mistério da África para tipo uma nação, né, que está ali imersa e que é poderosa, que tipo não foi explorada por questão mesmo do poder do Wakanda. Cara, é muito bom, cara, esse teu posicionamento, cara. Eu realmente gostaria de ver o personagem sendo trazido para os dias atuais, mas eu também gostaria de ver um bom roteirista tratando ele da forma correta também. Até porque é um universo muito grande, né, cara? Muita coisa que poderia ser feita. Cara, eu queria falar com vocês também outra coisa, duas coisas aqui na verdade, né? Primeiro sobre a questão da nostalgia. A gente falou muito sobre nostalgia aqui, mas eu tinha uma pergunta aqui muito interessante sobre isso. Anos 80, eu não vivi os anos 80, infelizmente, né? Mas os anos 80 ele foi uma época muito rica para quem gosta de quadrinho, para quem gosta de cinema, para quem gosta até de séries também. Tem muitas séries dos anos 80 aí incríveis. E eu vejo, cara, que hoje em dia eles estão tentando trazer os anos 80, baseado numa nostalgia que tem um mercado muito grande para isso, através do New Retro Wave, que são essas músicas aí que tentam emular um pouco o synth pop, o post-punk e tal. Nas séries, a gente tem Stranger Things, a gente tem a própria série Dark, que trabalha um pouco isso também. Temos filmes também que tentam trabalhar um pouco isso. A própria Capitã Marvel tem algumas coisas nesse sentido. Eu queria saber para tu o seguinte... Será que você, cara, como um cara que viveu os anos 80, consumiu todo esse mercado, que trabalha com cinema e que gosta de quadrinhos, saberia me dar uma resposta por que está tendo tanta procura por coisas dos anos 80 atualmente? Isso é cíclico. Na década passada a gente procurava coisa dos anos 70. E na década anterior a gente procurava coisa dos anos 60. E nos anos 80 o fascínio era pelos anos 50. E daqui a pouco a nostalgia dos anos 90 vai estourar loucamente. Então é uma coisa cíclica, faz parte da... A nostalgia é uma ferramenta de marketing muito poderosa e faz parte da nossa natureza. Sem falar que as pessoas que hoje estão criando essas séries, esses filmes, são pessoas que cresceram nos anos 80, então elas estão dando a visão de mundo delas também. Voltamos. Pode continuar seu raciocínio. Pode continuar seu raciocínio aí, que estava muito bom. Meu raciocínio oitentista. Então... Cara, é uma coisa simples. Nostalgia vende. Ponto. Porque as pessoas gostam de olhar para trás e ter uma falsa ilusão de que o ontem era melhor do que hoje. Tudo bem que hoje é pior do que qualquer época, né? O hoje atual tá uma merda. Mas é um conceito meio ilusório de que antigamente as coisas eram melhor. O Woody Allen fez muito isso, né? Brincou muito com isso em Meia Noite em Paris. Né? Que Nossa! Sempre o
as coisas antigas eram mais legais do que os dias atuais. E eu acho que o agora é o melhor momento que a gente tem. Porque, assim, nos anos 80 eu pude assistir Batman no cinema, mas agora nos anos 2000 eu posso ter um bonequinho do Batman do jogo dele, que eu não poderia ter nos anos 80. Então, assim, a gente aprende com tudo que a gente viveu antes e a gente consome bem mais coisas hoje do que antes. A gente tem todo o conhecimento acumulado de décadas que vieram com a acessibilidade atual. Talvez essa turma que acha que sempre o antigamente era melhor, eles deviam olhar um pouquinho para a história e ver como essa coisa da cíclica, e é um ciclo que não vai ter fim nunca, porque na década seguinte vai ser 2 décadas anteriores. Então, normalizar isso é uma bobagem. Então, sim, a década de 80 hoje vende porque ela está no topo da montanha-russa, né, desses altos e baixos da nostalgia, e daqui a pouco ela vai ficar para trás e vão começar a olhar para os anos 90 com mais carinho, e Britney Spears vai virar o grande símbolo nostálgico dessa era. Vai anotando aí, vai vendo. Sim, sim. E eu acho até que, em consenso com isso que você está falando, tem um livro aí, cara, bom, já deixo de cara, eu não sou um fã dele como pessoa, mas acho ele um bom cantor e um bom escritor. Tem um livro do Lobão, que ele escreveu, chamado Guia Politicamente Correto dos anos 80 pro Rock, que eu acho que é um livro que sintetiza tudo o que você está falando, porque é um livro que as pessoas vão ler ele, achando que é um livro falando sobre nostalgia, olha como que era legal os anos 80 rock, mas é um livro que ele desconstrói tudo isso. Ele fala que não, cara, nos anos 80 era uma época ruim, porque tínhamos inflação, tinha toda uma crise política, e também o cenário pro rock não era tão bom. E ele começa já o próprio livro dele a partir dos anos 60, falando sobre o que era o rock nos anos 60, 70, para depois ele começar a falar dos anos 80 e falar como foi uma década trágica para muitos cantores, como Cazuza, Renato Russo, e como que era ruim também o mercado fonográfico naquela época, que desvalorizava muito também os músicos e tudo mais, as rádios. Cara, então assim... caótico, tudo era caótico. O mercado de cinema era caótico. Sim. E assim, quem nunca conviveu com inflação, não sabe como é que é. Os gibis antigamente não tinham preço na capa, tinha um código, porque o jornaleiro recebia uma tabela nova a cada semana. Então o gibi que hoje custava X, na semana seguinte custava mais. Então... era uma época muito, muito esquisita. Eu sempre falo, né? O pessoal de hoje não sabe a sorte que tem de ter acesso a tanta coisa com tanta facilidade que a gente não tinha. A própria revista, né? Quando eu entrei na 7, já em 96, não tinha internet ainda, e era difícil a gente fazer o que a gente queria fazer como revista. As pessoas com quem eu aprendi a fazer revista, que era uma geração anterior à minha, era muito mais complicado. Eu fiz agora uma gravação de um programa novo do UOL, que deve sair agora em agosto, deve ser lançado em agosto, com a primeira geração da turma da MTV, e era muito engraçado. Eu falava, cara, como é que vocês pesquisavam na época que não tinha Google? Aí o Zeca falou, né? A gente tinha uma pilha de revista gringa, e a gente tinha que desconstruir revistas inteiras para poder ler e entender. O Thunderbird fala disso. O Thunderbird fala que quando ele foi iniciar na MTV, ele só foi convidado para a MTV porque ele havia viajado, morado um tempo no Reino Unido. Então ele viveu aquela época, né, da ascensão ali das bandas punk e tal. E quando ele veio para o Brasil, a MTV quis contratar por conta disso, né? Porque ele tinha um conhecimento que talvez um jornalista brasileiro não tinha. Então essa geração nova não sabe a sorte que tem de ter tudo na ponta dos dedos. E ainda assim, eu ouço gente falar, eu não vejo filme que foi lançado antes dos anos 2000 porque é filme velho. Crítico de cinema, tá? Eu ouvi isso. É foda, cara. Aspas, crítico de cinema. Aspas. Eu iria fazer mais perguntas aqui nesse sentido pra ti, mas pra não prolongar muito o assunto, eu só queria te fazer uma pergunta, Saravsky, porque sei que você vai se preparar para a próxima live, sobre uma questão aqui que eu fiquei pensando ontem. Como é que você enxerga o Oscar em 2021? Você acha que vai ter seríssimas alterações? Eles já mudaram a data, se eu não estou enganado, de fevereiro para março, se eu não estou enganado e tal. E o que você... Abril, né? Isso. Eu queria que você me dissesse isso. O que pode acontecer? Eu vi até uns memes aí dizendo que vai ser disputado entre Jim Carrey, o Vin Diesel com Bloodshot e a Margot Robbie com Aves de Rapina. Que faz sentido, de certa forma, porque a Margot Robbie e o Aves de Rapina recebeu várias indicações agora num prêmio aí, que você vai saber melhor dizer. O que você tem a dizer sobre o Oscar 2021, cara, com toda essa situação que aconteceu com a gente?
O Oscar vai ter que abrir muito mais para streaming do que antes. Esse é um movimento que já estava acontecendo. Ano passado foram 3 ou 4 filmes da Netflix indicados, né? O Irlandês, Dois Papas, História de um Casamento. Então, não só essa abertura vai acontecer com a academia, como muitos filmes vão ser lançados direto em Netflix. Né? A estreia do Aaron Sorkin na direção, que é o The Trial of the Chicago 7, era um filme da Paramount para o cinema e não vai ser direto em Netflix. O filme do David Fincher, o Mank, direto para Netflix também. Então a gente vai ver muitos filmes sendo lançados em diversos serviços de streaming para que o Oscar possa acontecer em abril. A data limite desses filmes foi estendida de dezembro até fevereiro, né, que esses filmes podem estrear, e eu acho que a gente vai ver ainda muita mudança até o Oscar. Eu não tenho certeza nem quando a gente vai voltar ao cinema ainda. Eu não tenho certeza. Tem filmes agendados já para agosto. Tenet está agendado para agosto, Tenet está agendado para agosto, e eu duvido muito que esses filmes estreiem em agosto. Eu duvido que vai ter carnaval que vem. Não vai ter. Não tem como. Eu entendo que as empresas elas precisam manter essas datas e serem alteradas depois, porque existe uma obrigação com exibidores e com o público para manter a roda girando. Tipo, estamos aqui, estamos vivos e a produção continua. O Batman voltou a ser filmado agora na Inglaterra, o Senhor dos Anéis começou a produção na Nova Zelândia. Então, assim, a roda aos poucos vai girando com novas regras. Perspectivas. Sim. Novos protocolos, né, de segurança. Muitos filmes que iam ser filmados em locação vão ser filmados em estúdio para poder ter um controle muito melhor de quem entra e de quem sai. Então, por exemplo, Avatar 2, a retomada, todo mundo teve que fazer quarentena de 15 dias antes de entrar no set, e quando você começa a filmar, você não pode sair daquele núcleo. Então, tá todo mundo morando meio que junto, hotel, todo mundo meio junto, para poder impedir total a contaminação pelo vírus, porque não tem uma vacina, não tem remédio. Cloroquina não funciona. Só na cabeça do nosso bem colocado. Né, o nosso digníssimo cretino lá, ele acha que sim, porque ele é um tapado, mas não funciona. Então, a data mais próxima de uma vacina vai ser dezembro. E isso vai demorar um pouco ainda para as pessoas se acostumarem. No fim das contas, dezembro é impossível, porque eu, como biomédico, posso falar, cara, eu vi a Rússia anunciando ontem que já tinha uma vacina, e assim, existe uma série de protocolos que a própria OMS estipula para poder tratar desses temas e tal. E, cara, eles basicamente disseram o seguinte: a gente tem uma vacina. Como foi feita a vacina? Foi testada com 50 pessoas, tá? Mas essas 50 pessoas são 50 pessoas que podem ter um código genético semelhante. Isso não se aplica a toda uma população. Então, existe uma série de protocolos que a OMS aplica. Então, assim, cara, eles falaram que tem vacina lá. Agora, isso não se aplica para o mundo inteiro. Aqui, a mais próxima que nós temos é de Oxford, né? Que está trabalhando aí em parceria até com o Instituto Fiocruz, que não tem nada a ver com o governo, tá? O Instituto Fiocruz é uma instituição independente, para quem achar que o governo está tentando fomentar, não tem nada a ver, o governo está fomentando nada, é o próprio os cientistas médicos que estão botando a mão na massa. Fazendo nada, só atrapalhando mesmo. E aí é isso, cara. A gente não tem nenhuma previsão de fato mesmo. É esperar mesmo aí a ciência, Deus, seja lá o que for que vai nos trazer. Cara, eu achei o papo aqui incrível, Sadowski. Fala o que você quiser falar aí pra gente finalizar. Cara, vamos lá. A gente tem que erguer uma estátua pro grande visionário dessa coisa toda, que se chama Vin Diesel. Porque ele percebeu lá atrás que ia dar merda e falou: meu filme, abril do ano que vem só. Vamos segurar para abril, que ia ser maio, né? O Velozes e Furiosos 8, 9, e empurrou para abril de 2021. E todo mundo na época falou: exagero, Vin Diesel. Sim, cara. Tá vendo? Ele sabia o que ele estava fazendo. O 007 também passou por algo parecido também, né? Novembro, foi o primeiro filme adiado. Foi para novembro. O primeiro filme adiado, novembro. E eu não sei se ele vai estrear em novembro, mas... Não vai. Em teoria, Tenet estreia na segunda semana de agosto. Eu tava com puta tesão pra assistir Duna esse ano, não vou assistir Duna esse ano. Não vai. Não vai. Bom, Sadowski, muito obrigado pelo papo, cara. Eu não vou te alugar aqui por mais tempo, mas você está convidado para participar mais vezes, se você puder, claro, quiser também. Agradeço. Pô, o papo contigo aqui é incrível, cara. E que entrou no nosso segundo tempo aí. Obrigado a todo mundo que teve essa paciência.
Pessoal, fiquem ligados que a live vai acabar aqui no Cinevista, mas 21 horas o Sadovski vai estar ao vivo com o Comic Boom lá na página dele, que é uma comic shop, que o pessoal que trabalha com quadrinho muito bom no Brasil. Comics Boom. Comics Comic Boom. Comics Bookshop. Comics Bookshop, isso, eu confundi Comic Boom, nada a ver. Bom, pessoal, então vá lá, 21 horas, para quem gosta de quadrinhos, esse papo que nós estávamos tendo aqui, ele vai ter lá muito mais aberto lá e tal, fiquem ligados, sigam ele no Instagram e sigam minha rede social também, Charlie Daikovski também. Sadovski, um abraço pra ti, cara, tudo de bom pra ti, saúde pra ti e pra sua família, tá, meu amigo? Até logo. Valeu. Valeu.